Hora do Mercado Financeiro com Juliana Rose, que vai trazer uma análise sobre o dia da eleição, sobre o dia de hoje, o dia seguinte no mercado financeiro, e falar também um pouco mais sobre perspectivas para frente. E aí, Ju, seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. O mercado financeiro está num dia extremamente positivo nesse dia seguinte ao resultado das eleições no primeiro turno. A Bolsa de Valores sobe mais de 5%, o dólar cai com força. Nesse momento, a gente tem o Ibovespa a 5,38% de valorização, 5,38% de alta, o Ibovespa 115.924 pontos. O dólar cai com força desde a abertura. A gente logo cedo deu aqui, o dólar já abriu com uma queda de mais de 2%, agora cai 4%, valendo R$ 5,17. A visão nesse momento, nessa segunda-feira, dos analistas e empresariado, é que o segundo turno faz com que haja uma expectativa de que tanto Lula quanto Bolsonaro caminhem para o centro, que leve a uma moderação de discursos, de agenda econômica também, evitando propostas mais radicais na economia. E também a própria composição do Congresso é vista como um Congresso com perfil mais liberal, com grande participação ali de nomes alinhados ao bolsonarismo, mas que, em teoria, sugere um legislativo alinhado aí mais à ortodoxia econômica, a reformas, a responsabilidade fiscal. Os dois grandes pontos que o mercado financeiro quer saber e aguarda agora nesse debate de segundo turno é que os candidatos sejam mais claros, principalmente em relação às contas públicas e em relação às reformas. Vamos conversar com a economista Alessandra Ribeiro, agora ao vivo, da Tendências Consultoria, sócia da Tendências. Alessandra, é sempre um prazer conversar com você. Obrigada pela tua participação aqui ao vivo. Um estudo da consultoria Tendências mostra que a gente já tem, olhando aí as promessas que os candidatos fazem nas campanhas, uma conta já, um rombo para 2023 na casa de 280 bilhões de reais. Alessandra, o que é possível que os candidatos, olhando essa preocupação de uma conta que não fecha, o que é possível detalhar, explicar e o que você acha que é necessário e o que é possível politicamente nesse momento? Olá, Juliana, boa tarde. Sempre obrigada pelo convite, é um prazer fazer essa conversa com vocês. Pois é, o cenário é bem desafiador para 2023. Esse estudo que fizemos aqui em relação à conta deixada para o próximo ano é algo próximo a 3% do PIB, como você bem mencionou. Olhando pelo lado das receitas, todas as desonerações que já temos e algumas já, inclusive uma boa parte delas que apareceram no projeto de lei de orçamento, né, desonerações na casa de 100 bilhões de reais. E do outro lado, a gente tem das despesas a promessa da manutenção dos 600 bi de Auxílio Brasil, temos também pagamento de precatórios, o reajuste do funcionalismo público e aí estimamos um aumento de despesas na casa de 175 bilhões de reais, ou seja, chega nessa cifra de 280 bi. Então, é um cenário muito desafiador para o próximo ano, inclusive um ano que vai passar por desaceleração econômica, muitos dos fatores que ajudam a arrecadação do governo vão perder força, o que colocam ainda mais pressão. Então, acho que o orçamento é a grande questão. Agora, sinceramente, eu acho que ainda que a competição, né, de segundo turno force um maior detalhamento do programa econômico, ainda em relação ao fiscal, eu acho bastante difícil, mas muito mais detalhes. Primeiro porque a gente pode ter cenários diferentes, ou seja, a gente pode ter, de um lado, o Lula ganhando a competição e quem vai caminhar com o orçamento é ainda o governo Bolsonaro, né, e o Congresso atual. Então, o que pode ser deixado para 2023, e aí o novo mandatário vai ter que lidar com essa realidade, ou não, se é o governo Bolsonaro, né, que vence as eleições, e aí ele já teria esse espaço para encaminhar algumas questões mais espinhosas. Eu acho que o compromisso vai ser muito o compromisso da responsabilidade fiscal,
mas eu acho muito difícil eles apontarem fontes de financiamento para alguns gastos, eles entrarem nos detalhes de como vai ser a nova regra fiscal, né? Porque ambos apontam na direção de mudanças na emenda do teto. Acho muito difícil, até porque isso é uma construção também com o Congresso, então acho que eles não devem se comprometer muito. Eu acho que vão vir alguns sinais na linha da responsabilidade, que eu acho que é isso que vai forçar essa agenda mais por cento, mas sinceramente, viu, Juliana, não aguardo muitos detalhes, principalmente nessa seara fiscal. Talvez a divulgação de um nome já ajudaria bastante. Quem seria o ministro da Fazenda? Porque aí já embute um pouco a linha de pensamento daquela pessoa que estaria à frente, né? A divulgação de um nome, por exemplo, seria algo viável agora nesse debate de segundo turno. Perfeito, acho que o nome, sim, acho que o nome ele ganhou, acho que maior probabilidade realmente nesse cenário bastante apertado dessa competição. E aí temos mais dúvidas, obviamente, em relação ao ex-presidente Lula, né, de conhecer quem seria essa equipe econômica, se já tivermos um sinal do principal nome e de alguns outros nomes que possam compor também esse time, na parte de coordenação política, porque, inclusive, esse vai ser um ponto muito essencial, porque, supondo uma potencial vitória do ex-presidente Lula, ele vai ter que lidar com um Congresso que vai ser um Congresso muito desafiador. Então, também do ponto de vista de articulação política, o nome vai ser fundamental, né? Então, essa ponta da política com a ponta da agenda econômica. E aí, a gente via, né, durante a campanha toda de primeiro turno, que não haviam detalhes, não existiam maiores sinalizações de nomes na seara econômica, mas eu acho que, de fato, aumentou muito a probabilidade dele sair com o nome, inclusive para tentar angariar um apoio maior do centro, né, principalmente do eleitorado mais de centro. A gente tem uma série de prioridades para 2023, a questão da definição da regra fiscal, do compromisso de responsabilidade e também algumas reformas estruturantes, porque se nada for feito, a gente não consegue evoluir e fazer com que o Brasil consiga crescer, gerar receita, emprego. É a questão da reforma tributária. Hoje, imagino que seja aí a vista como a mais importante dentro desse novo Congresso. Alessandra, como é que você vê o andamento dessas pautas estruturais? Tem espaço para esse tipo de pauta? Seria a pauta realmente necessária, né? Acho que tivemos uma boa evolução da agenda econômica, especialmente desde 2017 para cá. É fato que tivemos algum retrocesso mais recentemente, especialmente na seara fiscal, mas o ponto é que tem toda uma agenda que, inclusive, acho que a preservação dessa agenda, seja do ponto de vista macro, seja do ponto de vista micro, é importante para colhermos os frutos em termos de crescimento econômico. Mas, sem sombra de dúvida, são necessárias outras agendas e a reforma tributária, eu diria que é a principal delas. E aí acho que vai depender um pouco, né, desse novo mandatário de novo, né? Se é um governo Lula, e aí tem que lidar com um Congresso que é um Congresso mais desafiador, né? E o projeto, talvez, né, do ex-presidente Lula pode ser tentar resgatar aqueles projetos mais amplos de reforma tributária, como o PEC 45, o PEC 110. E aí, nesse Congresso, talvez, com essa participação, né, mais forte do bolsonarismo, da agenda defendida pelo atual governo, que inclusive defende uma outra reforma tributária, possa existir alguma dificuldade aí no encaminhamento. Mas ainda assim eu acho que pode ser uma pauta viável, né? Porque ela trará muitos benefícios do ponto de vista de produtividade, de crescimento econômico, inclusive benefícios de curtíssimo prazo, porque a partir do momento que você consegue aprovar uma reforma como essa, você afeta positivamente as expectativas dos agentes econômicos, afeta ativos financeiros, e isso tudo já começa a ter resultados no curtíssimo prazo. Então, acho que se bem desenhado, acho que se bem realmente costurado, a gente possa ter um encaminhamento dessa reforma tributária. Sob o governo Bolsonaro, a agenda, né, a reforma tributária, ela tem uma outra estrutura, né, um outro projeto, que eu acho que com esse Congresso e com esse Senado
teria muito mais chance de fluidez, de aprovação, ainda que não seja o projeto que nós avaliamos como o projeto mais amplo, que teria impactos mais expressivos para a economia brasileira, como um IVA completo, pegando os 3 níveis da federação. Tá certo, Alessandra. A gente tem uma pauta enorme aí de agenda econômica, muitas incertezas, né, que a gente vem conversando aqui ao longo desse ano todo com a sua contribuição, como é que vai ser, como você falou, a pauta de privatizações, como é que vai ser o papel do BNDES, como é que vai ser a política da Petrobras, de estatais, enfim. A gente tem uma agenda extensa, tomara que agora no segundo turno a gente consiga aprofundar algumas questões para trazer um pouco mais de segurança e previsibilidade aí para o ambiente econômico, né, Ale? Bom, continuamos contando com você aqui para nos ajudar a avançar aí nesse debate tão importante da nossa economia. Ale, um grande abraço para você. Obrigada, Ju, e certamente pode contar aqui comigo e com as discussões, porque precisamos avançar em agendas importantes, né? Pois é, estamos precisando já há tanto tempo, né? Obrigada, até a próxima. Até. Bom, Pablo, a gente volta com você aí, esperando que esse clima positivo hoje do mercado financeiro, de fato, vire realidade, uma movimentação que represente um espaço de debate de ideias, aprofundamento de uma agenda econômica tão necessária e que até agora não foi detalhada, e a gente com tantas urgências, né, Pablo, precisamos ver se nesse segundo turno, de fato, toda essa expectativa de moderação, de responsabilidade, algo que realmente garanta um crescimento sustentado da economia, da continuidade da recuperação do emprego, da queda da inflação, a gente consiga avançar nessas pautas tão importantes para o brasileiro, além das temáticas de corrupção, né, e tudo mais aí que acabaram tomando conta do primeiro turno dos debates. Valeu, Ju. Beijo grande, viu? E até a próxima. Se cuida. Tchau, tchau.